Tá, então, depois das inicializações aqui, o que acontece é que, vamos aqui, o stack test init aqui, né? Ele já vai aqui para o nosso while e fica aqui para sempre. Aqui no caso aqui fica piscando esse LED, esse process I/O aqui, você pode colocar qualquer coisa relacionada a I/O, aqui leitura do botão, alguma coisa, né? Nesse caso aqui, só tem essa leitura aqui esse pino analógico, né? Aqui que ele faz a leitura do ADCOM aqui, né? E daí ele converte aqui para dentro dessa string aqui, que é esse AN string aqui, converte para string para ser jogado lá naquela página, lá onde é que tem o potenciômetro, né? E aqui é onde que ele faz a leitura, então, desse AD, beleza? Aí, aqui, agora sim, tem a stack test, que daí sim são as tarefas, né? Todas as que tiverem habilitadas, por isso que a aplicação não pode parar, porque ele tem que passar. Isso daqui é as tarefas da pilha TCP/IP, né? Tudo que é relacionado ao transporte, TCP ali, né? O TCP, o UDP, tipo os buffers, quando está chegando, quando está indo dados, precisa toda a estrutura da pilha TCP antes da aplicação são chamadas todas aqui dentro, né? Então vamos nessa função para dar uma olhada. Aqui, ó, se tiver definido stack use DHCP client, por exemplo, ele vai fazer uma série de coisas. As tarefas do TCP e do UDP, que são, como eu disse em aulas anteriores, que são os dois caras que transportam a informação, né? Eles são responsáveis, né, pela parte de transporte dos dados para que chegue ao seu destino e tudo mais. No caso do UDP, ele não se importa com a chegada dos pacotes no destino. E o TCP, sim, ele faz uma contagem de retransmissão, como até aqui está escrito, né? Ele tem um monte de coisas, verifica se está aberto ainda a porta e retransmite se acaso ele perder algum pacote, uma série de coisas o TCP faz a mais que o UDP, né? Então, dentro dessa função aqui, é chamado as tarefas dos transportes, né, dos dados. E aqui, mais abaixo, tem a Stack Application. Daí aqui sim é tratado todas as aplicações. Por exemplo, aqui, HTTP Server, né? No caso aqui, eu tenho tudo quase desabilitado, a gente vai ver isso com calma, meio que individualmente, cada coisa, né, para a gente não sair querendo testar tudo que tem ao mesmo tempo, né? Mas o que a gente tem habilitado aqui no caso é o Stack Use HTTP Server. Aí outra coisa, vamos lá ver onde que habilita tudo isso. Por exemplo, quando você definir isso daqui, vai habilitar isso, por exemplo, né? E tudo relacionado a essa aplicação. Então a gente vai aqui, ó, vamos clicar com o CTRL e vai em cima aqui. E é nesse arquivo tcp/ipconfig.h que está aqui em algum lugar, deixa eu ver, aqui, esse é o arquivo, né, que você vai configurar toda a tua aplicação, as configurações do TCP/IP, né? Por exemplo, aqui você habilita o que você quiser, no caso aqui você pode descomentar a linha para usar, por exemplo, FTP Server, DHCP Client, né? Uma série de coisas que você pode estar descomentando aqui, ou comentando no caso, né? Se vocês observarem aqui, eu estou usando o DNS aqui, o TCP Client e o Server, estou usando o HTTP Server e o ICMP Server. O que é isso? Esse ICMP aqui é quando eu dar ping, ó, deixa eu ir aqui no CMD. A minha placa agora, se vocês observarem aqui, ó, mais abaixo também, nós temos outras configurações, como o nome da placa, que IP tem a placa, no caso 192.168.0.240. Então, nossa placa está no 192.168.0.240.
Vamos ver qual que está o IP aqui da nossa máquina. No caso aqui do notebook aqui, está um 92.168.0239, né? Então a gente vai pingar ali para a placa, que ela agora tá conectada aqui, tá ligada, né? 240. E essa resposta do ping aqui é essa aplicação ICMP aqui que está respondendo, né? Que é o servidor de ping, que ele responde ao ping, né? Se eu desabilitar ela, não vai mais, a gente não vai conseguir pingar mais para a placa, né? Tá. Mais para baixo, então, você tem configurações aqui do MAC, do IP, da máscara, do gateway, que a gente vai vendo, né, com calma isso daí no decorrer das videoaulas. Aqui eu tenho mais umas outras configurações, que é o nome do servidor, onde é que o PIC vai se conectar, né? No caso, 192.168.0239, que é aqui o notebook, né? Eu tenho aqui esse IO Ninja, que é um programinha de conexões, né? Que ele é feito para rede. Vamos abrir ele aqui. E eu vou abrir aqui um listener, que é um servidor TCP, né? Aí eu vou... Aqui, ó, se vocês observarem, porta do servidor onde o PIC se conectará, ou seja, o PIC vai se conectar aqui, né? Na porta 2000. Então, eu vou iniciar aqui, ó, o servidor está ouvindo nessa porta, né? Ele está esperando alguma conexão, né? No caso do nosso PIC, que está ligado aqui. Eu configurei aqui, ó, deixa eu ver aqui, no client socket aqui, ó, que depois a gente vai ver isso aqui, que no caso eu já falei disso daqui numa aula anterior, né, mas só para ressaltar, aqui ele fica esperando nessa máquina de estado, ele fica esperando pelo botão 0 aqui do meu PIC, né? Vamos ver aqui, ver que botão que é esse, que pino. No caso aqui é o RB2. Ele fica esperando eu pressionar o RB2, né? Para daí ele começar, ele muda para a máquina de estado conecta, e se você não viu a aula anterior, eu sugiro que você veja, que eu explico um pouco como que essas máquinas de estado aqui funcionam, tá? Então, quando eu pressionar no botão, ele vai iniciar aqui o conecta, depois ele vai esperar um tempo, se conectou, aí ele vai mandar essa informação aqui pro servidor. No caso, o servidor é aqui agora esse programinha, né? Então, ele está aqui esperando alguém na porta 2000, e eu vou clicar aqui agora no botão, então, e vamos ir para cá, e aqui, ó, aquela string que eu... Cadê? Aquela string ali, ó, é essa string aqui, ó, certo? Então ela veio aqui pro nosso softwarezinho, né? Então é isso. Essas aqui, no caso aqui eu tenho uma outra conexão que é no caso, esse aqui agora é um servidor, né? Quando esse programa está como listener, quer dizer que ele é servidor. Vamos abrir um outro aqui que é uma conexão, né? Esse aqui é o cliente, porque aqui, ó, a porta do PIC como servidor é 3000, que daí nós temos aqui nesse outro arquivo que é o server socket, né? Que daí ele está como servidor, daí ele vai mandar alguma coisa aqui, ele vai mandar sim se ele receber esse oi, né? Oi/0 no caso. Aqui eu não tratei muito essas informações ainda, né? Vamos mandar qualquer coisa que não seja oi aqui, ó, só para ele. Para a gente testar de novo isso, para você que não está lembrado da aula anterior, deixa eu IP aqui, IP 192.168.0.240, certo? E a porta é 3000. Vamos conectar, olha lá, conectou, estabeleceu conexão, e nós vamos mandar aqui alguma coisa, blá blá blá.
e ele vai responder aquela string lá, ó, não, né? Que é essa string aqui, que ele vai enviar de volta. E se a gente colocar oi, no caso aqui, como eu não tratei, essa função str compara, né? Ele vai comparar dos string, só que ela vai comparar com esse cara aqui que tem barra 0, né? Então, no nosso envio tem que ter oi barra 0. Então a gente vai mandar aqui oi maiúsculo e eu tenho que colocar aqui, ó, nesse outro lado, que esse programinha tem duas opções, né? Ele envia como hexadecimal e como string, né? Separado em dois blocos. Então a gente vai colocar 0, 0 aqui, que é o barra 0, né? E deixa eu mandar isso e ele respondeu sim, né? Que é esse sim aqui. Beleza? Então tá, esse é o nosso cliente-servidor, que depois a gente pode ver um pouco mais sobre ele também, mas só pela ideia de que você veja aqui, ó, que a gente está usando. No caso aqui, se você comentar esse cara aqui, vamos ver aqui ó, dentro do... Ó, aqui, ó, tá vendo que continuou ficando use TCP, stack use TCP? Mas onde é que isso está declarado? Por exemplo, a gente vai aqui, ó, dentro do TCP/IP/H, ele vai fazer uma verificação. Se a gente, por um acaso, não definir aqui, ó, esses dois caras, ele vai definir igual aqui no TCP/IP.H. Ele verificou, se não foi definido stack use TCP, ele define aqui mesmo. Ou seja, você não tem como desabilitar essa... Que isso é a base, né, da pilha TCP/IP, ele é o transporte dos dados, então não tem como ele não estar presente. Então, essas duas opções aqui, se você tiver comentado ou não, ela vai ser usada igual na aplicação, tá? Outra coisa aqui, que essas configurações aqui são meio que padrão, né, que é o buffer da RAM interna, né, quanto de buffer tem internamente do drive de TCP/IP, né, que no caso é esse valor, que daí isso aí teria que dar uma olhada lá no datasheet, né, desse PIC para ver essas informações. Aqui não é o caso que agora a gente vê isso daí, né. Tá, outra coisa que tem aqui, ó, que depois isso daqui vai ser importante, depois que a gente vê sobre a conexão do HTTP server aqui, ó, eu vou mostrar uma coisa interessante que é feita nessa parte aqui, ó. Isso daqui é o seguinte, esse TCP Socket Initializer, ele define os tamanhos dos buffers, né, que você vai reservar para aquele socket. Se vocês observarem aqui, ó, eu estou reservando para esse socket aqui, ó, que é o TCP Client, né, eu estou reservando 30 bytes de envio e 30 bytes de recebimento para os dois, para o cliente e para o servidor, tá certo? Se eu comentar esses dois caras, simplesmente não vai chegar dados, não vai enviar dados, não vai fazer nada. Mesma coisa que para o HTTP Server, se você não ter um buffer desses aqui definido, isso aqui é para cada conexão, tá certo? Depois a gente vai ver duas conexões, a gente vai fazer duas páginas web aqui, conectar no PIC, daí a gente vai ter que definir dois carinhas desses aqui, que é para as duas conexões, certo? E tem um default aqui, para que quando você não tem uma aplicação definido, aí ele usa, você pode usar isso daqui. Vamos olhar agora onde que ele usa isso daqui. É na hora de quando ele abre, né, um socket. Esse cara aqui, ele é gerado para quando você tem um recebimento de dados, né? Ele é usado quando você tem um recebimento de dados. Por exemplo, vamos olhar onde que está, por exemplo, o servidor. Ele é um cara que abre uma porta, né, esperando alguém se conectar a ele. Então, ele precisa ter um buffer definido, né, que no caso ele vai usar esse nome para criar essa conexão aqui, essa porta que ele vai abrir, né. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, no server socket. Aqui, ó, na hora que eu crio uma conexão, quando eu abro uma porta de conexão,
ele usou aqui esse nome, né, que é o TCP Purpose Generic TCP Server aqui, para definir, né, se a gente ir aqui dentro do TCP Open, vamos ir dentro do TCP Open aqui, ó, que é a função, né, e vamos ver o que representa esse, por exemplo, aqui ele dá até um exemplo, né, de um servidor aqui, ó, que ele usa, né, esse nome aqui, ou ele usa aquele default lá, né, que ele vai usar daí aquele buffer lá, do default, né, que é esse cara aqui, certo? Então aqui a gente vai definir os buffers para cada conexão, né, você pode ter, por exemplo, no caso aqui do nosso HTTP, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou ir aqui no 92.180.240 e tá aqui o potenciômetro, né, sendo enviado para cá e o pressionado o botão aqui, ó, né? Aí a gente vai conectar aqui, ó, no 240 pra gente ver, demorou um pouco mais, né? Só que você vê, tá, mas conectou duas conexões aqui, né? Você tem as duas conexões aqui, se conectou em duas páginas, né? Só que o problema é o seguinte, vamos falar o seguinte, mas só que a coisa aqui é diferente, porque isso daqui não é uma conexão que fica conectado, né, àquela porta. Ele faz um request e desconecta, sempre assim. A página faz uma request para o servidor e desconecta. Então, por isso que parece que as duas conexões foram aceitas, mas é por causa do tempo entre as duas, que ele faz o request, isso é jogo rápido para ser tratado, né? E ele desconecta e o outro vai lá e consegue conectar, certo? Mas se a gente fizer aqui agora, por exemplo, de uma forma que a gente fica conectado, por exemplo, eu tenho uma conexão, né? Vocês podem observar aqui, ó, na conexão, que é o server, aqui, nós temos um com esse nome, né? Nós temos só um cara, que é o socket, que a gente abriu uma vez aqui, ó, certo? Então nós temos o socket aberto. Então nós pegamos esse carinha e conectamos lá. Deixa eu desconectar, deixa eu limpar isso aqui. Vou conectar, tá, beleza, conectou. Agora a gente vai criar mais um connection aqui. Deixa eu minimizar isso. Por exemplo, lá está conectado, olha lá. Agora eu vou tentar conectar aqui também. Olha lá, tentando estabelecer uma conexão. Ele não vai conseguir conectar porque já tem uma conexão, entendeu? Então ele vai recusar, porque ele não tem buffer, não tem onde colocar essa conexão, certo? Então é sempre assim, no caso ali da página, ele conecta e desconecta, certo? Então tá, olha, não consigo conectar, agora vamos desconectar esse um e vamos tentar conectar esse novo. Agora ele estabeleceu uma conexão, agora esse outro não vai conseguir estabelecer. Mas se a gente desconectar aqui, ó, agora lá em cima conectou. Então é assim, depois, se você quiser usar múltiplas conexões, a gente vai ter que fazer essas definições aqui no TCP/IP-config de mais buffers, né? E depois eu vou ensinar para vocês aqui como que a gente vai fazer isso aqui, porque você precisa também usar, né, desse buffer. Você precisa usar. Porque esse carinha aqui é responsável por manter uma identificação, né? No caso aqui, vocês estão vendo que eu tenho um if aqui, o que ele verifica. Se for inválido, no caso, esse TCP Open, que ele retorna um número diferente desse invalid socket aqui, né? Quando ele não conseguir, por exemplo, abrir uma conexão, né? Então depois a gente vai ter que fazer isso duas vezes. A gente pode criar um for aqui, né? Para abrir quantos conexões a gente quiser, né? E é isso. Para você abrir múltiplas conexões, para que vários clientes se conectem aqui, ou para que você conecte em vários servidores, você vai ter que configurar isso daqui, que a gente vai ver isso mais para frente.
Agora que você no caso aqui tem mais umas configurações aqui para baixo, que nós temos aqui, né, as configurações também do HTTP, né, qual que é o nome do arquivo que ele vai procurar quando você for acessar o Bara, ele vai procurar por Bara lá no servidor, né. Então eu vou mostrar para vocês no arquivo depois, aqui no... Deixa eu abrir aqui. http2.c é aqui onde é que fica todo o tratamento das informações que vem, né, do request da página, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, porque provavelmente é a coisa na qual vocês têm mais interesse de ver, é sobre o HTTP, né? E a gente vai ver como que acontece esse processo aqui, como que essas máquinas de estado aqui dentro do HTTP Process funcionam, né, que são várias máquinas de estados aqui, ó, que fazem o tratamento de GET, POST e todas as informações, e a gente vai ver isso daí bem mais detalhadamente na próxima videoaula, beleza? Então, acho que é isso por agora. Depois a gente continua essa videoaula falando mais sobre o HTTP daí, né? Beleza? Então, até a próxima videoaula.